noite, meu nome é Clara e vamos começar a aula sobre a doença de Chagas com foco nas alterações gastrointestinais. Os objetivos dessa aula são conhecer um pouco mais sobre os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação da doença, assim como suas causas e efeitos patológicos. Além disso, iremos passar pelos métodos de diagnóstico e pelas formas de tratamento utilizadas. Começando pela epidemiologia da doença, a doença de Chagas é uma enfermidade que se estende desde o centro-oeste do México até sul da Argentina e Chile, em qualquer lugar em que as condições precárias das habitações favoreçam o contato entre o inseto vetor e o homem. A doença de Chagas humana é resultado de uma série de fatores bioecológicos e políticos sociais que aproximaram o homem do ciclo enzootico que circula entre vetores e reservatórios silvestres, provavelmente há milhares de anos. No Brasil, atualmente predominam casos crônicos da doença decorrentes de infecções adquiridas no passado, com aproximadamente 3 milhões de indivíduos infectados, sendo que a transmissão pode ser vetorial, transfusional, oral ou congênita. Passando rapidamente pela etiologia da doença, sabe-se que é uma enfermidade causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e que a transmissão vetorial para os humanos é feita por insetos estritamente hematófagos, conhecidos como triatomíneos. Existem 3 espécies de maior importância na transmissão da doença, sendo a primeira delas o Triatoma infestans, seguidas pelo Rhodinius prolixus e, por fim, o Triatoma dimidiata. A infecção no hospedeiro vertebrado acontece após o repasso sanguíneo feito pelo barbeiro, que libera o protozoário junto às fezes. O Trypanosoma cruzi, então, pode ser inoculado para dentro do organismo pelo próprio orifício da picada ou após a pessoa coçar o local ou levar a mão à boca e aos olhos. Na fase aguda da doença, em alguns casos, pode-se observar sinais de porta de entrada do protozoário, como o sinal de Romanha, que é esse edema ao redor dos olhos, assim como o chagoma de inoculação, que é observado no local da picada. Os sintomas mais frequentes durante essa fase são a febre, inchaço nos linfonodos, edema no rosto e membros inferiores e miocardite aguda. O aumento exponencial no número de protozoários circulantes e de células parasitadas pode levar à morte do hospedeiro, mas na grande maioria dos casos instala-se uma resposta imune que controla gradativamente a proliferação parasitária. A maioria dos casos agudos não tratados evolui para a chamada forma crônica indeterminada, que consiste na ausência de sintomas e com exames clínicos normais. Já as formas crônicas determinadas, do ponto de vista epidemiológico, são aquelas que causam os maiores impactos da doença, podendo ser cardíaca ou sua forma crônica digestiva, que é o foco principal dessa aula. As principais alterações que ocorrem no trato gastrointestinal têm relação principalmente com patologias de esôfago e cólon. No caso das alterações no esôfago, pode-se observar a disfagia, ou dificuldade para engolir, regurgitação e dor esofagiana. Esses sintomas estão associados a uma dilatação permanente e difusa chamada de megaesôfago. Já as alterações presentes no intestino grosso levam à obstipação intestinal, acúmulo de gases e dificuldade em evacuar, que são todos sintomas desse mesmo tipo de dilatação chamada de megacolon. As alterações que ocorrem no trato digestivo resultam principalmente do comprometimento do sistema nervoso entérico, em particular do plexo mioentérico de Auerbach, cujas células nervosas sofrem fenômenos degenerativos em meio a processos de inflamação em ação. Embora a desnervação ocorra ao longo de todo o tubo digestivo, o esôfago e o cólon são os segmentos mais afetados. Tanto o esôfago quanto o cólon necessitam de perfeita coordenação motora para propelir o alimento e as fezes, e ambos possuem um esfíncter que deve se abrir por mecanismo reflexo. Como resultado da desnervação, começa a ocorrer incoordenação motora, retenção de alimentos no esôfago e de fezes no reto, hipertrofia muscular e, finalmente, a dilatação, levando à formação do megaesôfago e do megacólon. Na fase aguda da doença, o diagnóstico é feito pela detecção do parasita no sangue dos indivíduos infectados, através do exame de sangue fresco, esfregaço ou gota espessa. Caso o teste dê negativo, são realizados métodos parasitológicos indiretos, como o microhematócrito ou Strout. Na fase crônica da doença, o diagnóstico é feito através de 2 testes para detectar anticorpos IgG no sangue, e pode ser através do método ELISA, imunofluorescência indireta ou hemaglutinação.
Quando os dois testes sorológicos são positivos por métodos diferentes, o diagnóstico está confirmado. Para saber se o paciente infectado está com quadro de megacolon, é necessário realizar tanto o exame físico quanto o exame radiológico. Para detectar o megaesôfago, o exame radiológico pode ser utilizado. O tratamento da doença de Chagas na fase aguda é feito com nifurtimox ou benzonidazol, enquanto o tratamento específico para o megaesôfago pode ser feito através da dilatação esofágica guiada por endoscopia, a fim de diminuir a resistência do esfíncter à passagem de bolo alimentar. Para casos mais graves do megacólon, o tratamento pode ser feito através de laxantes e lavagens intestinais, para aliviar os sintomas, ou através da cirurgia para o tratamento definitivo. E essa foi a aula sobre doença de Chagas e alterações gastrointestinais. Muito obrigada e boa noite a todos!